Então, nós vamos falar do livro Francisco, o Sol de Assis, de Divaldo Franco e César Braga Said. Tá? Ele conta, sobre a história de Francisco de Assis, não uma biografia pautada em anos corridos, mas sim em vivências de Francisco de Assis. Mas me chama muita atenção que quando eles vão falar sobre Francisco, o Sol de Assis, tem alguns parágrafos aqui que eu acho que vocês vão entender o porquê de eu lê-los a vocês agora. Diz assim: a noite medieval, embora com alguns relâmpagos esparsos que a iluminavam, periodicamente, encontrava-se num despertar suave, mas significativo. De um lado, o luxo abusivo, a extravagância, o orgulho de classes, os ódios entre as cidades e a intriga encarregada de tornar qualquer governo sem diretriz, e de outro, a miséria, o poviléu, as doenças desconhecidas e destruidoras, a indiferença pelo ser humano, constituíam o contraste alarmante nessa sociedade impiedosa e dominada pelas superstições. O Espírito de Jesus Cristo havia desaparecido do convívio real entre as criaturas, crucificado nos dogmas, nas guerras de religião e de política de Estado. Embora vigesse nas almas simples e ingênuas, em alguns sofredores que se apegavam à esperança de paz e à conquista do reino dos céus. O exausto século XI extinguia-se entre conflitos lamentáveis e lutas intermináveis por toda parte. Eu não sei vocês, mas eu, quando comecei a ler esse pedaço, esse trecho, me parecia estar falando principalmente do nosso ano de 2020, século 21. Mas não, esse relato vem do século, sobre o século XI. Por um lado, nós podemos ser um pouco pessimistas em achar que 10 séculos se passaram e nós, 1000 anos, e nós ainda estamos praticamente no mesmo. Por outro lado, eu já diria a vocês, nem tanto, porque muitas coisas se modificaram de lá para cá, O homem passou a não ser mais objeto de tantas guerras, Ainda existem, mas o planeta de guerras, das cruzadas, da igreja e tudo mais, disso já se diminuiu bastante, muitas coisas em relação ao respeito ao ser humano também têm se modificado. A escravidão, que por mais que a gente saiba que ainda existe de maneira camuflada, mas pelo menos as leis se modificaram bastante, A separação social, por mais que ela exista, mas há uma lei também que nos protege, dizendo que somos todos iguais. Isso na lei dos homens, Porque pela lei de Deus nós sabemos que sempre seremos todos iguais para nosso Pai,
Mas, assim, muita coisa melhorou também, tá? Às vezes a gente pensa assim, fica desanimado, achando que está tudo igual, mas não está. O que permanece igual são ainda defeitos particulares do ser humano que precisa evoluir, além das suas leis, né? Ou seja, seguir o exemplo do Mestre Jesus, é claro, mas também o exemplo de Francisco de Assis, né? E eu sempre gosto muito de falar de Francisco, porque quando a gente fala em Jesus, as pessoas costumam dizer assim: ah, mas Jesus era Jesus, ele já nasceu especial, né? Ele veio do Pai para nós. Então ele era especial, por isso que ele conseguia suportar tudo com calma, com tranquilidade, com paz, com amor no coração, né? E aí a gente se justifica dizendo o quê? Mas nós não, né? Nós somos meros humanos, a gente já nasceu cheio de defeito, então não é tão fácil assim. E aí eu trago a figura de Francisco. Porque Francisco nasceu como qualquer um de nós, também com seus defeitos, né? Um jovem da elite, da nobreza, né, nos seus anos, filho de comerciantes, quer dizer, tinha tudo na vida. Quando estava confuso, sem saber que rumo seguir, acabou indo para a guerra, lutar nas cruzadas daquele tempo. Lá viu que nada encontrou, a não ser mortes, né, que não elevavam e não preenchiam o seu interior. E ao voltar, depois de alguns acontecimentos, ele realmente se vê chamado à vida sacerdotal, porém não a vida que a maioria até então dos sacerdotes mantinham, né? Que era uma vida de conforto, bem hospedados, bem respeitados, bem trajados, né? Dentro dos uniformes exigidos pela igreja, mas sempre bem paramentados. Francisco não. Francisco optou por uma vida diferenciada, se entregando a viver da mesma maneira que Jesus nos ensinou. A ele nada pertencia. Ele não tinha nenhum orgulho no ter. O seu único desejo era de ser para o próximo como Jesus nos ensinou, servir e auxiliar, né? Colocar o amor em ação foi o objetivo de Francisco, quando ele foi, talvez, um dos maiores mestres da caridade, aquela verdadeira caridade, quando a gente dá de tudo o que nós até não temos para o outro. Francisco foi um exemplo disso na vida de todos que com ele conviveram, e é até hoje, né, narrado por seus atos, por sua rebelião, digamos assim, na igreja da época, quando ele resolve, né, que seus trajes seriam aquilo que eles conseguiam, eram retalhos, porque nem mesmo as suas mantas para suportar o frio lhes pertenciam. Elas iriam primeiro aquecer ao irmão que estava ali, sem ter com que se cobrir, com que se aquecer, e ele deixava, por conta de Deus e do seu amor,
o seu próprio aquecimento. Francisco é muito conhecido por ter se despido frente ao Pai, dizendo que dele nada levaria, né? Da riqueza, da opulência, porque quando nós nos despirmos, não significa simples e puramente tirarmos as nossas vestes, mas principalmente o maior exemplo que Francisco nos deu foi de se despir da vaidade, do egoísmo e do orgulho. Ele realmente conseguiu abraçar a todos como irmãos, verdadeiros, né? No livro tem uma passagem muito interessante, que conta que Francisco, indo a uma pequena cidade, onde um irmão, se eu não me engano era irmão Augusto, era quem cuidava, né, daquela região, e conta esse irmão para Francisco, né, muito orgulhoso de si, que haviam uns bandidos rondando a cidade e que roubavam, assaltavam as casas e batiam, inclusive, nas pessoas. E que ele, certo dia, viu que bateram à sua porta e, ao observar, viu que eram os tais bandidos. E ele disse: e eu não atendi. Então, eles não puderam entrar, nem me bater e nem roubar as poucas coisas que nós temos em nossa casa, achando que tinha feito a coisa mais certa do mundo, né? Ele se protegeu dos bandidos. E aí Francisco chama os irmãos e diz: olha, nós vamos fazer completamente diferente do que foi feito. Quando nós nos depararmos com os nossos irmãos bandidos, os irmãos ladrões, nós vamos oferecer-lhes o alimento de que eles necessitam, a atenção e o amor que eles precisam. E vamos respeitá-los, porque são nossos irmãos, e não vamos virar-lhes as costas. Então, amanhã cedinho, nós vamos preparar uma cesta com vinho, pão, água, e vamos às matas, à floresta, procurar os irmãos bandidos. E quando chegarmos próximo ao local em que eles costumam estar, vamos convidá-los a virem comer conosco. Vamos oferecer-lhes a nossa comida e vamos pedir então para que pelo menos eles, se necessitarem roubar para o seu sustento, não batam nas pessoas, não as machuquem. E de fato, isso foi feito, né? Eles conseguiram manter contato com os ladrões, findando que um deles acaba até depois vir a ser seguidor de Francisco de Assis, né? Em função de todo o amor, de todo o respeito, né? De todo o calor humano, espiritual e emocional que receberam dele e de todos os outros que o seguiam, né? E que com ele estavam. Então, vejam, meus irmãos, que atitude diferenciada, né? Que para nós parece assim muito, muito difícil de fazermos, né? O que a gente mais ouve hoje em dia são as pessoas dizendo assim: ai, não dá para confiar em ninguém, é um perigo, não abre a porta, não é assim?
Ontem eu ainda recebi uma mensagem no WhatsApp, se passar algum motoqueiro dizendo que você bateu nele, que o carro está arranhado, que você estava distraído e não viu e quer que você pare, não pare, porque é golpe. Então, assim, a gente vive num momento que a gente passa a ter medo de tudo, de todos, né? Se já não bastasse a questão do vírus, da pandemia, que já tem nos afastado de todos aqueles que amamos, né? Mas o medo em cima dos maltratos, né? De sermos enganados e golpeados, também tem nos afastado de tudo e de todos. Como conviver com isso? E aí eu me lembro e penso em Francisco de Assis e no Mestre Jesus. Por quê? Porque eu acredito que quando nós nos vestimos do amor verdadeiro do nosso Pai, Ele irá nos inspirar profundamente para que saibamos quando, onde e como atender a esses nossos irmãos, qualquer um que seja, o doente, o abandonado, o de conduta errônea, né, para nós. Então, nós teremos, porque eu sempre costumo dizer que quando a gente consegue exalar esse amor verdadeiro, nós ficamos protegidos. Tinha um desenho animado no meu tempo de criança que dizia o bichinho do desenho que ele tinha as asas dele eram como uma coraça de aço. E eu sempre gostava desse termo, né? Quer dizer, é como se nós tivéssemos uma coraça de aço, quer dizer que de tudo nos protege. Porque não existe proteção maior do que a entrega verdadeira ao amor em ação, chamado caridade. Vocês podem perceber quantas vezes nós escutamos pessoas que levam alimento a moradores de rua, nas madrugadas quentes ou frias de várias cidades, né? E que você não escuta relatos de que foram assaltados, maltratados. Muito pelo contrário, foram tratados com respeito, com carinho, com gratidão. Quantas pessoas nós sabemos, né, e isso de qualquer religião ou sem religião, que vão aos presídios levar afeto, respeito, amor, atenção a presidiários e que também nunca sofreram nenhum mal em suas mãos. Quantas pessoas sobem em morros perigosos, né, como costumam dizer, lugares de risco, onde muitas gangues, né, se escondem e nunca nada lhes acontece. E aí, às vezes até no mesmo dia, um turista perdido entra num lugar desse e infelizmente morre, né? Por roubo ou por assalto, ou seja, por que for, porque estava no lugar errado. Mas quem vai fazer lá aquele bem nunca está no lugar errado, né? É sempre aceito. Quantos trabalharam com leprosos e nunca se contaminaram? Quantos estão hoje se dedicando àqueles que ficam adoentados com o corona e ainda assim estão fortemente amparados, que não adoecem? Mas alguns morrem. Bom, meus irmãos, volto a repetir que eu sempre falo isso
já falei em várias palestras, todos nós temos que morrer. Todos nós vamos morrer. Se for no Covid, não é que é do Covid, mas porque era o nosso horário. E aí, claro, vai vir a desculpa, né? Porque a morte, como dizem, sempre tem uma razão. Tem que ter. Ninguém consegue morrer com nada. O coração tem que parar, o cérebro tem que parar, né? E assim todos os outros órgãos. Então, alguma coisa sempre vai nos acontecer para que o nosso desencarne seja possível. Mas quando não é, e nós não forçarmos, não adiantarmos a nossa hora por conta própria, nós teremos, sim, dentro da nossa confiança, da nossa entrega, daquilo que muitos costumam chamar simplesmente de fé, que não é tão simples assim, em Deus, nos ensinamentos do Mestre Jesus, nos exemplos de Francisco de Assis, né? E em todas as escrituras, principalmente no nosso caso, vindas do plano espiritual, nós teremos sim a nossa couraça de aço, que irá nos proteger nos momentos devidos aos quais nós estaremos nos expondo, talvez a algum risco, mas por muito amor. E esse amor e essa igualdade para com o nosso semelhante é a nossa couraça de aço. Francisco, ele não tinha somente respeito para com os irmãos, seres humanos como ele, mas ele também tinha por toda a natureza, né? Ele tinha pelo vento, pela água, pela terra, pelos vegetais, pelo mineral e pelos animais. Ele respeitava tudo e a todos. E às vezes nós nos perguntamos, por que tanta desgraça na nossa vida? Por que tanto momento difícil? Hoje eu estava vendo estarrecida, né, uma colocação que eu quase não vejo TV, assim, repórteres e tal, e eu estava assistindo o nosso irmão André Trigueiro, tem um programa Papo das 9, que ele sempre traz alguma coisa boa para a gente, né? E ele estava citando o que aconteceu, né, nas praias, que eu não sei se aqui também aconteceu, porque eu não, como eu falei para vocês, eu não vejo quase reportagens, mas ele falando do que aconteceu nas praias, por exemplo, do Rio de Janeiro, e dizem que São Paulo também, e acho que Salvador, que ficaram repletas de lixo. Então, dizia ele, as pessoas vão lá fazer um pedido a Iemanjá, aos seus, né, santos, e como queiram chamar, só que oferecem pedindo amparo, pedindo saúde, e deixam um monte de lixo para nos trazer o quê? Coisas boas? Com certeza não. Quer dizer, nós pedimos, mas não lembramos que necessitamos também dar. Porque quem mais doa é quem mais recebe. Então não adianta só você pedir alguma coisa, se você não contribui para que essa coisa venha. Como é que nós vamos ter uma água boa para tirar a nossa sede, saciar a nossa sede, se nós a poluímos, se nós não temos cuidado com as nossas nascentes? Então, é necessário prestar atenção. E isso não é de hoje. Francisco já via a importância de tudo. Tem um momento que eles estão limpando a terra, no lugar onde eles estavam, para plantar, né, vegetais e tal,
para o seu próprio sustento e alimento, né? Só que em meio a tudo que eles iam plantar no terreno, estavam as chamadas ervas daninhas. E aí, simplesmente, os irmãos que o auxiliavam pensaram, vamos, né, tirar tudo isso e botar para queimar no fogo, jogar fora. E aí ele disse, meus irmãos, todos somos criação do nosso mestre, do nosso Pai maior. Então, todos somos importantes. Nenhum de nós não é valioso ao nosso Pai. Todos temos grande valor, inclusive as ervas daninhas. Então, vamos colocá-las aqui num ladinho, dar a terra que elas necessitam para sobreviverem, porque elas também são importantes ao nosso Pai. E não só no reino vegetal, mas no reino animal também há uma outra colocação, rapidinha, né? Sobre um animal. Francisco, certa vez chegando numa cidade, ele descobre que tem um lobo que está deixando os moradores naquele tempo todos apavorados. Porque o lobo, além de matar-lhes as galinhas, os bezerros, tal, que eles tinham, os carneirinhos e tal, em suas casas e plantações, ele também mordia as pessoas que iam contra ele, né? E a cidade, então, estava se movimentando completamente para matar o lobo, né? Porque naquele tempo a gente não tinha o bem-estar animal, um lugar para poder acolhê-lo, né? Dar um tranquilizante, levá-lo como nós temos hoje em dia. Mas isso caiu nos ouvidos de Francisco. E eis que ele morria de medo de lobo, mas ele disse, é um irmão, eu não posso deixar abatê-los. E aí ele foi ao encontro do lobo e disse para o lobo, irmão, morrendo de medo. E o lobo, ao olhar para ele, começou a rosnar, né? Pronto para atacá-lo, até porque ele também tinha que se proteger, porque ele também estava sendo atacado. E aí ele conversa com o lobo. Sei que você deve estar faminto, então vamos entrar num acordo. Você não ataca mais os moradores e nem mata os seus animais. E nós vamos lhe dar o alimento todos os dias. Claro que eu estou contando a história bem resumidinha, né? O lobo abaixa as orelhas, se rende ao amor de Francisco e passa a ser, basicamente, o bicho de estimação daquela cidade, onde as pessoas conviviam com ele igualmente, né? Lhe davam o alimento que ele necessitava e ele não mais ultrapassava aqueles limites de atacar tanto as pessoas, moradores da cidade, como os seus animais. Então, isso é para que nós percebamos que há muito a se fazer, há muito a se respeitar para que consigamos ser respeitados. Porque não nos basta apenas querer cobrar do governo, da igreja, do centro espírita, do político, né? Dos ditos poderosos, mas nós precisamos ser essa mudança que nós queremos. Nós precisamos amar antes de falar. E como Francisco, né? Onde houver ódio, levar o amor. Onde houver ofensa, levar o perdão, né? E assim sucessivamente. Onde houver a doença, que a gente procure levar a cura.
se não a cura física, quando não tenhamos a condição para tanto, mas a cura emocional, que aumentando a força daquele ser fragilizado, com certeza estaremos melhorando a sua saúde física também, né? Então, lembrar de Francisco é lembrar que nós precisamos dar muito mais do que receber. Obrigada. Para hoje era esse o nosso papo. E assim seja em nossas vidas.